Acabou-se o jejum neste canal. Vamos falar de leituras. Vamos falar das leituras de janeiro, de fevereiro e de março. Vamos lá. É verdade. Então, o canal tem estado sem atualizações. Eu não tenho andado a falar das leituras deste ano. Falei de muito pouca coisa. E depois, quando uma pessoa começa a acumular, parece que começa a faltar a coragem para pegar em tudo novamente, não é? Mas é hoje. Estou com saudades de vir aqui gravar e de publicar um videozinho, então é hoje. É hoje ou não é? Portanto, o primeiro trimestre já lá vai, já estamos em abril e eu estou a fazer leituras fantásticas agora no mês de abril, depois hei de falar também delas. Então vamos... Tenho aqui um cabelo. Vamos despachar, entre aspas, aqui as leituras do início do ano. Fiz muita leitura, muito boa. Eu vou-me aqui socorrer um pouquinho do computador, para não falhar nada, porque tenho duas em audiobook. Vamos lá. Então, a primeira foi The Boy in the Striped Pajamas, o rapaz do pijama às riscas, que é do John Boyne. Foi uma das obras que eu li para o projeto da Dora Santos Marques, o Hall 79. Ou seja, leituras sobre a Segunda Guerra Mundial, Holocausto, campos de concentração, por aí. Eu ouvi o audiobook desta obra, já tinha ouvido maravilhas desta obra, mas eu estava um pouquinho de pé atrás, confesso. Apesar de ter ouvido maravilhas e apesar de ser John Boyne, eu adoro John Boyne. Já falei das duas obras que eu li do autor aqui, uma delas que eu amei e já falei várias vezes dela, mas mesmo assim eu estava um pouquinho de pé atrás por aquilo que já tinha lido no Goodreads. Porquê? Porque estamos aqui a abordar uma temática muito séria. Segunda Guerra, não é? Campos de concentração. O horror do extermínio de tanto judeu. E é um assunto que tem que ser tratado com cuidado. E esta é uma obra juvenil. Ou seja, eu acho que nunca conseguimos ter uma obra juvenil com uma temática tão séria tratada de uma forma grave, não é? Temos que aligeirar a coisa de alguma maneira. E eu acho que talvez por esse motivo há pessoas que não tenham gostado tanto e tenham achado até quase um atentado às vítimas e um desrespeito. Eu acho que nós temos que ler esta obra à luz do facto de ser uma obra juvenil. Ok? E foi isso que eu tentei ter sempre em mente. Gostei, não amei. Esta obra trata de um jovem, uma criança, que eu acho que tem para aí uns 8 anos, sensivelmente, que, juntamente com os pais e a irmã, ele sai da residência, da casa onde ele morava, e vai para um... Desculpem-me se eu aqui não consigo usar os termos exatamente, os termos mais corretos. A leitura já foi em janeiro. Mas vai para uma espécie de casa, agregado, que fica perto dos campos de concentração. Mas ele não está, ele não é judeu, o pai dele é nazi, ele não está nos campos de concentração, ok? Ele está protegido de tudo isso. Mas ele é um rapaz, é uma criança com muito boa integridade, um rapaz muito bom, de bom coração. E ele não percebe o que é que se está a passar, ele não percebe o contexto em que está inserido, e parece bastante ignorante em relação a tudo mesmo o que está à volta dele. Ele acaba por fazer amizade com um outro rapaz da mesma idade que vive do lado de lá da cerca, ou seja, num campo de concentração. Tem o cabelo rapado, tem o pijama às riscas, está extremamente magro, porque obviamente passa fome, não tem o ar mais saudável desta vida, porque é um preço, né? Está num campo de concentração. E o Bruno, o nosso protagonista, ele acaba por não perceber exatamente o porquê. E isso pode gerar alguma urticária, de certa forma, a quem está a ler, porque parece que é um bocadinho inocente a mais para quem já tem tanta idade, não é? É uma criança, mas convinha já perceber alguma coisa do que se está a passar e da responsabilidade até que o pai tem na desgraça e em todas aquelas mortes. Enfim, ele encontra-se com aquele rapaz que acaba por ser o amigo dele, o amigo que vem substituir os amigos que ele deixou para trás e dos quais ele tem imensas saudades. Ele tinha uma vida
normal, em família, tinha os seus amiguinhos e ele não ficou nada satisfeito quando teve que mudar de casa e queria muito ter amigos e acabou por fazer um amigo que é judeu, é filho de judeus, e com o qual ele se encontra várias vezes, um de cada lado da cerca, não é? Tem uma cerca, uma vedação a separá-los e eles acabam por trocar algumas impressões e enfim. É uma história muito fofa, porque tem ali muita inocência. E é uma história muito triste, o final é triste, mas tem mesmo que ser lida, tendo em conta, temos de ter consciência de que é uma obra juvenil, porque é muito irreal o que ali se passa, não é? Como é que ele tem autorização? Não é autorização, ele não pede autorização a ninguém, não é? Ele vai meio às escondidas encontrar-se com o rapaz de um lado da vedação e uma criança, um judeu, consegue várias vezes ao longo de um período de tempo alargado ir-se encontrar com ele. Não é? Como é que ele consegue ter esta liberdade de movimentos toda? Não teria no mundo real. Mas tudo bem. Foi uma história fofinha, leu-se, mas não consegui ficar arrebatada conforme muita gente ficou. Okay? Segunda obra, A Vida de um Homem que Perseguia Poemas, de uma autora nacional, a Joana M. Lopes. Este livro eu pus na minha wishlist há muito tempo por conta da Dora Silva. Hashtag a culpa é da Dora. Ela fez um vídeo de opinião há muito tempo em que ela dizia maravilhas, ela sensibilizou-se com esta obra. Eu pensei, tá bem, pronto, Dora, eu hei de ler. E foi este mês. É uma história muito pequenininha, um romance muito pequenininho, mas tem aqui tanta coisa boa. Tem tanta coisa boa. Realmente é uma história muito bonita. Eu acho que não é para toda a gente. Ok? Temos que estar virados para aquelas obras mais filosóficas, por assim dizer, mais de tocar o coração de uma forma... Como é que eu ia te explicar? Nós temos aqui um homem que teve uma infância difícil, família desestruturada, e ele é uma pessoa com problemas de saúde mental, no sentido de ser uma pessoa... Não sei se lhe posso dar um diagnóstico de depressão, mas será uma pessoa deprimida, sem projetos para o futuro, sem ambições, uma pessoa muito perdida na vida, sem estrutura familiar ou de amigos ou de quem quer que seja que lhe dê apoio e que lhe dê carinho. E é uma pessoa muito solitária. E ele é o homem que perseguia poemas porquê? Porque ele tem um poeta dentro de si. O seu íntimo é um poeta. Ele tenta escrever poemas, ele tenta juntar palavras desde muito novo, mas ele nunca consegue realmente formar um poema. Parece que os poemas estão dentro dele, mas ele não consegue exteriorizá-los e isso causa-lhe imenso sofrimento. Ele é um homem de 40 anos que tem uma profissão muito mal remunerada, que não é propriamente bem vista pela sociedade, é uma profissão considerada menor. E ele não tem ambições, ele não tenta mudar, ele não tenta melhorar, parece que ele não vê saídas para a infelicidade em que vive. E eu tive sempre alguma esperança ao longo desta leitura que as coisas mudassem e melhorassem para este nosso protagonista, porque nós apegamos-nos a ele e sentiu o coração muito apertado por este homem. A história começa da seguinte forma. Quase 20 anos depois, regresso à aldeia, regresso a esta casa, regresso a mim. Estremeço, sou um homem que vem para morrer. Sou um homem que vem para nascer dessa morte. Agora que estou finalmente lúcido, vem curar-me. É um início impactante, é um início triste, ele diz que vem para morrer, mas ao mesmo tempo eu tive muita esperança neste homem que ele conseguisse ultrapassar as dificuldades, conseguisse ir à luta e conseguisse fazer alguma coisa pela vida dele, uma vez que ele estava a regressar ao passado, à terra, às origens, e eu pensei que isso lhe ia dar algum alento. É uma história muito bonita, não vou contar obviamente o que é que acontece, mas fiquei mesmo muito feliz por ter feito esta leitura e por ter seguido a recomendação da Dora Silva, e não posso senão recomendar a toda a gente que leiam também este livro, deem uma oportunidade a uma autora portuguesa. E é uma obra super pequenininha que em tão poucas páginas, isto tem 95 páginas. 95 páginas. É poesia. É prosa, mas ao mesmo tempo é poesia. Deem-lhe uma oportunidade.
Segue-se mais uma leitura para o Hall 79 da Dora Santos Marques, que foi desta vez uma graphic novel, o Mouse. E que obra, que coisa mais bonita. Eu vou deixar aqui imagens de algumas páginas que exemplificam as ilustrações que nós aqui temos. Nós temos ilustrações que são ratos, né? Tem muito, muito, muito rato, né? Daí o título Mouse. Mouse são ratos, são judeus, representam os judeus. Isto passa-se, obviamente, a história é um relato de um sobrevivente do Holocausto. É o pai do autor, de Art Spiegelman. O autor, filho de 2 judeus, 2 sobreviventes. A mãe já morreu. E o pai já está idoso, a saúde já não é o que era, ele já tem problemas de saúde significativos. E ele lembra-se muito bem de se encontrar com o pai várias vezes para tentar que o pai lhe conte o que é que foi a experiência dele durante a Segunda Guerra Mundial, durante o Holocausto, o período que ele passou e que a mãe dele passou em campos de concentração, tudo aquilo que eles vivenciaram, o estarem escondidos, o convívio com ratos, enfim. Toda aquela tortura da qual ele conseguiu sobreviver, ele quer que o pai lhe conte tudo e o pai vai contando. E o que eu achei mais interessante não foi só este relato, que é altamente impactante, mas o facto de o autor não excluir da história o tempo presente e as coisas que o pai lhe dizia. O pai tem uma personalidade muito difícil. O pai é uma pessoa de nota-se tem bom coração, mas ficou muito marcado por aquilo que viu e por aquilo que viveu durante estes anos de guerra. Ficou muito marcado. Isso faz com que ele tenha uma personalidade muito sui generis, muito difícil. É uma pessoa difícil. Temos que dizer isto. É uma pessoa difícil de conviver. E ele quer que o filho vá viver com ele e a nora. Quer que eles vão viver com eles, porque tem lá o espaço, tem lá um quarto, e eles não querem, porque ele é uma pessoa difícil. Lá está. O filho só quer conta-me a história e depois eu vou à minha vida. E eu fico com tanta pena deste homem e ao mesmo tempo deste filho, porque tem um pai extraordinário, mas ao mesmo tempo um pai que ficou marcado e que vê coisas onde elas não existem e enfim. É uma história mesmo muito bonita, que vale cada cêntimo, não sei quanto é que tem por isto, mas vale cada cêntimo. Se tiverem a oportunidade de adquirir esta novela gráfica, façam-no, porque a história é mesmo muito bonita. Sex, Three Sisters, de Heather Morris. Mais uma vez, eu vou deixar aqui a capa. Foi uma obra da qual eu ouvi o audiobook. Foi para o Hall 79. É o terceiro da série do Tatuador de Auschwitz. E conforme o título indica, temos aqui a história de 3 irmãs que de alguma forma foram marcadas estiveram em campos de concentração e foram marcadas pela guerra e por este ataque horrível aos judeus, e nós vamos acompanhando a vida delas, desde que elas ainda viviam com a mãe e com o avô, ainda estavam em segurança, o pai já tinha falecido entretanto, elas ainda estavam em segurança e foram uma a uma, acabando por ser recrutadas, levadas para campos de concentração. O pai, antes de morrer, fez-lhes prometer que iriam sempre manter-se unidas, zelar pelos interesses umas das outras, manterem-se juntas e tentarem salvaguardar-se umas às outras, que elas fazem isso, elas, em consideração umas pelas outras e em consideração pelo pai, elas tentam sempre, estão sempre preocupadas, mesmo quando estão na miséria absoluta, elas tentam sempre saber da irmã e zelar pelos interesses da irmã e acho que não é spoiler nenhum, elas sobrevivem aos campos e seguem a sua vida, seguem as suas vidas e nós vamos acompanhando com quem casam, com quem têm relações, filhos, etc, vamos acompanhando a vida delas ao longo das décadas e é uma história muito bonita. Eu não consegui ficar arrebatada para as 5 estrelas, mas gostei muito de conhecer mais uma história. Já conheci as outras 2, a Coragem de Silke é a minha preferida das 3, mas gostei também muito desta. Saindo da temática do Holocausto, eu peguei nesta obra Mar Me Quer, de Mia Couto, o autor moçambicano.
Esta é uma história, uma obra que está recomendada no PNL, do Plano Nacional de Leitura, para o 3º ciclo do ensino básico. Portanto, é uma história supostamente para crianças pré-adolescentes, por aí. E a mancha gráfica, as ilustrações lindíssimas que tem, muito coloridas, que tem ao longo da obra, dão-nos a entender que sim, que é uma obra para um público mais jovem. No entanto, a meu ver, a leitura é tão poética, não é fácil para um público mais jovem compreender o que aqui está. Pelo menos não numa primeira leitura. Eu diria que é uma história mais para um público mais crescido e com mais arcabouço. É uma leitura, uma escrita mesmo muito poética, como eu acho que é característico em Miyakoto. Nós temos aqui um homem, o Zeca, que é um pescador reformado, que nos vai contando histórias, vai-nos apresentando vários personagens. Temos aqui um contexto muito marcado pela cultura moçambicana. Essa parte eu gostei bastante. E ele tem uma paixoneta por esta personagem, que é, como é que ela se chama? Luarmina. E tem aqui passagens que eu só pensei, isto não é para criança, mas está tão engraçado que eu tive que me rir a certa altura. Vou-vos ler só um excerto logo no início da obra que diz assim, ele andava assim, ia picando a Luarmina, que ele tinha mesmo interesse nela. Olhem só bem depois de me retirar das pescarias é que dei por mim a encostar desejos na vizinha. Comecei por cartas, mensagens à distância. À custa de minhas insistências namoradeiras, Luarmina já aprendera as 1000 defesas. Ela sempre me desfazia os favores, negando-se. Me deixa sossegada, Zeca. Não vê que eu já não desengomo lençol? Opa, sério, eu já não desengomo lençol. Que ideia, dona vizinha! Quem lhe disse que eu tinha essa intenção? Todavia, ela tem razão. Minhas visitas são para lhe caçar um descuido na existência, beliscar-lhe uma ternura. Olhem só, se isto não é lindíssima, esta escrita. Só sonho sempre o mesmo, me embrulhar com ela, arrastado por essa grande onda que nos faz inexistir. Ela resiste, mas eu volto sempre ao lugar dela. Muito bonito, muito bonito. Depois, cada capítulo começa sempre com um dito do avô Celestiano. E depois o que se segue tem alguma relação com esse dito, não é? A certa altura, 8º capítulo diz: quando sentiu que estava morrendo, o meu avô Celestiano chamou a mulher e pediu-lhe: deixa-me fitar teus olhos. E ficou, embevecido, como se a sua alma fosse um barco deitado no mar, que eram os olhos de sua amada. Tens frio? Perguntou ela, vendo-o tremer. Não, és tu que estás a chorar. Chorar eu? Começou foi a chover. Lembrança de minha avó sobre o último instante do velho Celestiano. Não é lindo? Isto é tão, tão, tão bonito. Miyakoto. Depois, o número 2 da tetralogia da Elizabeth Strout, que conta a história da Lucy Barton. O primeiro é O Meu Nome é Lucy Barton, também editado em Portugal. My Name is Lucy Barton. E este é o segundo. Gostei imenso do primeiro. Já ali tenho o 3º e o 4º para ler. Estou curiosíssima com o 3º, que é o O. William, do qual eu já ouvi maravilhas. Este segundo eu não tinha as expectativas muito altas, porque ouvi dizer que são umas histórias assim bem avulso de pessoas que estão de alguma forma relacionadas com a Lucy Barton. A Lucy Barton é, obviamente, a protagonista, é uma mulher que teve uma infância muito difícil com os pais e os irmãos, um irmão e uma irmã. Viveu na miséria mais absoluta numa terra no estado de Illinois, na terra Amgash, em Illinois. E quando chega à idade adulta, ela, farta daquela miséria toda, ela parte para Nova Iorque e deixa a família toda para trás, e durante décadas ela não tem qualquer relação com pai, mãe, enfim. E a relação até nem fica assim muito bem, e cria-se ali muitos dissabores, muito amargo de boca, devido à distância dela. E
o primeiro volume conta-nos isso. Este segundo volume conta histórias não só das pessoas, tipo vizinhos, pessoas com as quais eles se relacionavam de alguma maneira, mas também, isto é quase uma estrutura de contos, quase. Cada capítulo tem a sua temática, não é? Há um que fala de alguns vizinhos, há outro que fala de pessoas com quem se relacionavam de outra maneira qualquer. Eu gostei particularmente mais das histórias que tinham como protagonistas a Lucy ou familiares da Lucy. E há aqui uma em particular que eu gostei imenso, que é a Lucy, quando ela se reencontra com o irmão e com a irmã, ao fim de muitos anos. O reencontro com o irmão é mais fácil, com a irmã tem ali, também tem uma vida difícil e tem ali marco de boca, porque a irmã simplesmente foi para Nova Iorque, ela acha, foste viver a vidinha boa e deixaste-nos aqui para trás. Enfim, gostei muito, tinha expectativas altas, mas gostei bastante de ler esta obra e quero sem sombra de dúvida continuar a ler não só esta série, como Elizabeth Strout. Depois, O que Dizer das Flores, da Maria Isaac. Este é o segundo volume, vem a seguir ao livro Onde Cantam os Grilos. Já tem vídeo de opinião, fiz vlog leitura desta obra, já tem opinião aqui no canal. Vou deixar o link no descritivo do vídeo, ou nos cards. Tem uma capa lindíssima e a história também é muito bonita. Eu adorei o protagonista que chamavam de Formiga, do primeiro volume do Onde Cantam os Grilos. Era uma criança na altura que tinha um apelido de Formiga. Essa personagem volta a aparecer nesta história, não é o protagonista de todo, não é a personagem principal de todo, não é o centro da nossa história, mas aparece, e ainda bem que aparece, como Baltazar, porque ele já é adulto. Ele tem uma biblioteca ambulante e tem o seu quê de interesse aqui para esta história, mas a história é de várias personagens que vivem numa terra no norte do país, um vilarejo, onde supostamente não se passa nada de interessante, não há grandes acontecimentos, mas na realidade, se nós formos a ver, temos aqui vários personagens e vários personagens com histórias interessantes, com segredos que perduram ao longo de décadas, e nós vamos aqui conhecer as histórias de vida destas pessoas. E há aqui um padre que tem também uma história muito interessante, há aqui uma criança que tem o pai preso, porque é que ele foi preso, o que é que se passa aqui, que relação é essa com o padre também. Enfim, passa-se aqui muita coisa e é uma história bastante interessante. Eu gosto muito da escrita da Maria Isaac. Hei de adquirir o terceiro volume, ainda não mora nas estantes, hei de adquirir e hei de ler também, porque eu quero continuar a ler o que esta autora escrever. Depois, segue-se o Lydie, deixa-me só aqui atualizar a página para continuar a fazer a seguir a ordem das leituras. Lydie é uma novela gráfica. Eu ouvi o mundo inteiro a dizer maravilhas desta obra, tudo a dar 5 estrelas, e eu pensei, tenho que adquirir. Olhem só para esta capa. A capa já diz muito, ok? A capa já diz muita coisa. E a verdade é que nós não podemos falar desta obra sem spoilers. Portanto, o ideal é não dizer grande coisa. Eu vou mostrar algumas das ilustrações desta obra, só para vocês terem uma ideia de como é por dentro. É muito bonita. A história também é muito bonita. A mim desiludiu-me o final. Estava à espera de algo mais impactante, mais memorável, diferente do que se estava a passar. Esta história acompanha uma mulher e o pai dela ao longo de anos, e a história é muito linear. O comportamento desta mulher é muito linear. Eu estou aqui a tentar não dizer muito. Eu pensei que ia acontecer alguma coisa de diferente, mas acabou por não... Eu fiquei um bocadinho desiludida porque não teve o impacto em mim que eu achei que iria ter. Eu achei que iria, sei lá, ou chorar ou ficar altamente sensibilizada, dar-lhe 5 estrelas. Gostei. Ficou-se pelas 4 estrelas, o que é bom, mas não foi tudo aquilo que eu esperava que fosse. Mas é uma novela gráfica muito bonita, é uma história bonita, mas achei que precisava de ali um twist qualquer. Precisava que o autor lhe desse ali uma reviravolta qualquer na história, acontecesse algo de extraordinário, em vez de ser uma coisa tão linear. Ok? Foi isso.
Segue-se No Tempo das Cerejas, uma novidade literária. Uma obra da Célia Correia Loureiro. É o último romance da Célia. Por ser uma autora que me é querida, apesar de não ter lido muito dela, eu não sou de comprar novidades literárias, mas comprei esta. E tinha expectativas muito altas. É uma história É uma história muito portuguesa. Tem um cenário lisboeta, maravilhoso. Isto é muito Lisboa e é muito Portugal. Ok? A história não tem grandes acontecimentos. Nós temos aqui uma mulher, a Irene, que tem ali amargos de boca. A Irene Silva Vaz. Tem ali amargos de boca com uma amiga dela de outros tempos. Uma mulher com a qual ela teve uma relação de muitos anos e uma relação tóxica, mas que por algum motivo ela não se conseguia separar definitivamente e acabar com aquela relação e seguir com a vida dela conforme ela deveria ter feito. Ela não conseguiu fazer isso durante muito tempo e eu fiquei muito tempo sem perceber porquê. Porque a relação era mesmo muito tóxica, valia mais virar costas e amiga, segue a tua vida que eu sigo a minha. Mas não teríamos a história que temos se isso tivesse acontecido. Ela decide contratar um jornalista português que teve uns anos a viver em Inglaterra e que vem a certa altura a Portugal e ela encomenda-lhe, por assim dizer, a história da sua vida. Ela quer que ele a ouça, enquanto ela lhe conta a história de vida, com foco novamente nesta relação de amizade tóxica, porque ela precisava desabafar com alguém. Ela conta-lhe a vida dela e ele o que tem que fazer é, no final, escrever um livro, né? Baseado nessa história. E ele diz, a certa altura, este jornalista e narrador, é na Irene Silva Vaz que devo focar-me e na sua obstinação em partilhar comigo o cerne da sua mágoa. Ela tem aqui muita mágoa. E fez-me lembrar, de certa forma, a tetralogia da Helena Ferrante. Aquelas duas amigas com uma relação de muitos anos, mas muito tóxica, em que elas parece que têm ali um ímã qualquer que as atrai. E aqui acontece o mesmo, mas aqui só temos a história contada pela perspectiva da Irene. Não temos nunca a perspectiva da Helena. A história é contada, há relatos dos anos 40, há relatos dos anos 20, anos 50 também, creio. Enfim, ao longo de várias décadas, desde os anos 20, vamos tendo os certos da história, mas é muito à volta disto. É esta relação de amizade, o que acontece ao longo dos anos com elas. Nós percebemos que a Helena não é boa pessoa. Ficamos também a conhecer a história de vida familiar da protagonista, da Irene, o porquê dela ser fadista. Ela é fadista. E isso não é bem visto pela família. Uma mulher que vai depois para os cafés, né, cantar à noite, uma mulher à noite, a sair à noite. Pronto, não é muito bem visto em décadas de ditadura, em décadas do antigamente. E ela explica-nos o porquê de ter essa vocação para cantar, para ser fadista. Ela conta-nos a história dela, quem foram os pais, quem é que a criou, como é que tudo aconteceu. Enfim, é uma história bonita, não me arrebatou para as 5 estrelas porque achei muito linear, eu gostava de ver mais acontecimentos. É tudo muito linear e eu estive muito tempo a ver, ok, quando é que isto vai dar uma volta, quando é que isto vai dar uma volta, quando é que isto vai dar uma volta. E é sempre o relato dos acontecimentos. Ela fez isto, ela fez aquilo, fez aquilo outro, depois ela discutiu, depois ela criou intrigas com a amiga, depois roubou-lhe o namorado, e depois, percebem? Foi um bocado por aí, mas gostei. Gostei muito, só não me arrebatou, infelizmente. Seguiu-se Maggie O'Farrell com uma obra que não está traduzida em Portugal. No original é The Hand That First Held Mine. Foi a minha estreia com Maggie O'Farrell. Eu fiz esta leitura juntamente com a Ana Lopes, que também tem um canal aqui no YouTube. Vou deixar o link para o canal dela no descritivo do vídeo. A Aninha... Foi uma leitura mais ou menos conjunta, não é? Porque a Ana conseguiu ler de forma mais célere do que eu, mas fomos trocando uns áudios com impressões de leitura. Eu gostei da leitura, mas gostava que tivesse sido melhor. Nós temos aqui uma história a 2 tempos. Anos 50, em Londres. Temos como protagonista uma rapariga que é a Lexi.
e vamos acompanhando a história de vida dela ao longo dos anos. Ela é uma pessoa com uma personalidade muito forte, que decide fazer as coisas de uma determinada maneira e faz, e não quer saber de pedir autorização a ninguém, ela simplesmente segue a sua vida conforme ela entende. Ela vive uma grande paixão por um homem com quem supostamente não se deveria ter relacionado, porque ele tinha uma filha, tinha mulher, enfim. E ele parece ali um bocadinho possessivo, aquela história, eu vi aquilo com maus olhos, porque ele decide que ela vai viver com ele logo no início da relação e ela tem que viver com ele decide que ela vai trabalhar para ele e ela tem que ir trabalhar para ele, e comecei a achar aquilo tudo, isto vai correr mal. Mas depois eu fui ganhando gosto pela história da Lexi. E depois temos uma história mais no tempo presente de um casal que não me parece também nada funcional. Elina, deixa-me só confirmar, Elina, exatamente, e o Ted. A Elina tinha acabado de ter bebê, primeiro filho, e há ali uma história esquisita que me parece que a autora está ali a criar um suspense, porque ela teve bebê, o parto foi altamente complicado, ela correu risco de vida, houve ali uma hemorragia e ela no final não se lembra de nada. Ela não lembra o que é que despoltou aquela situação e exatamente o que é que ela viveu. Há ali muita confusão na cabeça dela. E o marido, parece-me a mim, enquanto leitora, pareceu-me sempre que ele estava ali a querer esconder alguma coisa. E eu pensei, ele fez-lhe alguma... parecia haver ali muito secretismo naquela relação e criou expectativas, e depois foi essa parte, sobretudo, as expectativas que eu tinha em relação a esse casal e a essa parte da história que não foram correspondidas, saíram um bocadinho defraudadas, um bocadinho grande. Porque esse secretismo acabou por não haver desenvolvimento para esse secretismo que foi criado relativamente ao parto dela, não sei sequer porque é que houve aquela referência ao parto, não sei. E depois, em relação ao marido, eu consegui perceber logo o que é que se estava ali a passar, porque é que ele estava a agir de forma tão estranha, porque foram dadas dicas pela autora que eu gostava que ela não tivesse dado, que é para eu não ter percebido tão cedo na obra o que é que iria acontecer lá mais para a frente. Pronto. Portanto, destas duas obras, houve uma que eu comecei por não gostar assim tanto, acabei por me apaixonar de certa forma, houve outra que comecei tipo, com altas expectativas e no final saíram um bocadinho defraudadas. No final, gostei muito do final, gostei muito da volta que a autora deu. Gostei muito do final e foram 4 estrelas sólidas. Ok? Mais uma. Mais uma, este vídeo vai ficar tão grande. Oh, meu Deus. Tão grande. Dias de Outono é uma obra que eu também escolhi para um vídeo 12 obras para ler em 2024. Foi uma das obras de autores, dentro da categoria de autores portugueses, foi a obra da Maria Zaga e foi esta, portanto estas duas obras já estão lidas. Dias de Outono de José Rodrigues, tinha elevadas expectativas em relação a esta obra, porque toda a gente diz maravilhas, que é encantadora, etc. Avaliações no Goodreads estão bem lá para cima. Eu gostei da história, não vou desenvolver muito a minha opinião e a minha experiência de leitura aqui neste vídeo, porque eu vou fazer um vídeo de leitura à parte. Gostei da história, das personagens, do que se passa. Tive ali alguns problemas com a escrita, mas mais não digo, depois vejam o vídeo da opinião, está bem? E depois digam-me se já leram a obra e o que é que vocês acharam. Segue-se uma coletânea de contos, a primeira deste ano, creio. Sim, primeira deste ano. Onde seguir-se mais, que eu quero ler mais contos. Mais que tudo, isto foi uma compra por impulso. Eu não faço compras de livros por impulso. Eu não faço compras por impulso. Não sou de comprar por impulso. Regra geral, o que eu compro já está na wishlist. Okay? Eu não sabia sequer que esta obra existia. Eu estava no site da UC, havia promoções. Não é? Está sempre a haver promoções no site da UC, que me desgraçam completamente. Mas pronto. Eu estava a ver as promoções e não sei o que é que eu fiz, onde é que eu cliquei, aparece-me esta obra. E eu, que interessante, o título, Mais que Tudo. Que interessante, deixa ver. Então, são contos destas autoras que estão aqui. Autoras portuguesas. Ana Margarida de Carvalho, Cláudio Clemente, Jamila Pereira de Almeida. Por acaso não sei se a Jamila é portuguesa. Enfim, autoras do mundo lusófono. Filipa Martins, Isabel Lucas, Isabel Figueiredo, Luísa Costa Gomes, Marlene Ferraz, Raquel Ribeiro. Cada uma destas autoras escreveu um conto que tem alguma relação com maternidade, experiências de ser mãe ou de ser filha. E vou falar das mães. Novamente, eu comprei por impulso, porque se eu não tivesse comprado por impulso, eu ia ver ao Goodreads e se calhar ficava desmotivada de comprar, porque a pontuação no Goodreads é muito baixa.
Mas eu comecei em grande. O primeiro conto, está por ordem alfabética do nome das autoras, o primeiro conto é o da Ana Margarida de Carvalho, 5 estrelas. Eu pus no Goodreads a avaliação que dei a cada um dos contos. 5 estrelas. Adorei, pensei, isto vai correr super bem, esta leitura. Depois foi um bocadinho por aí abaixo, eu não consegui dar mais 5 estrelas, dei uma ou outra 4 estrelas e cheguei a dar 1 estrela a um dos contos, 2 estrelas, 2,5, foi por aí. Mas o da Ana Margarida Carvalho eu gostei imenso. Chama-se Aia ao contrário, é sempre Aia. E é uma história tão bonita. Como é que a autora, em tão poucas páginas, consegue dizer tanto e marcar tanto um leitor, uma leitora, como aconteceu comigo. Nós temos aqui um contexto, um cenário de guerra, em que temos pessoas numa casa escondidas a fazer o mínimo de barulho possível, a tentarem se proteger ao máximo de bombas, de metralhadoras, para não morrerem. E uma criança nasce. E as crianças choram, não é? Então, são aquelas pessoas a tentar manter tudo no máximo de silêncio, não deixar cair nada ao chão, não andam calçados, anda tudo descalço para fazer o mínimo barulho, enfim, é este medo constante e há uma criança a nascer. O conto começa da seguinte forma. O dia do meu nascimento inaugurou o silêncio naquela casa. Dantes já eram sussurros, vozes estanques, suprimidas as fechaduras para não fazerem o soluço estrepitoso a rematar divisões. Insonorizados todos os aparelhos, descalçados os sapatos, atapetados os corredores, acolchoados os lajedos da cozinha. Não fosse quebrar-se algum prato ou retinir um talher. Mas depois do meu nascimento, dizem que só gestos, já não palavras, só olhares, já não verbos. As mulheres da casa reduzidas a vultos, que é a sombra a mais silenciosa das figuras humanas. Não anda, desliza, não calca, contorna. O meu nascimento fez das mulheres da casa perfis longilíneos nas paredes, que oscilavam mesmo estando estáticas, pelo tremor dos candeeiros a querosene. O meu nascimento fez indistinguir as manhãs dos entardeceres, os dias e as noites, se bem que há muito se dormia no chão, os colchões em pé barricavam as janelas, etc, etc. Portanto, estão a perceber o contexto. E de repente, temos 2 mulheres, há mais uma segunda criança que aparece. Uma das crianças é morta. E mais não digo. É uma história lindíssima de deixar o coração apertado e me deixar séculos a olhar para a página, para a última página, para a última frase e a pensar, eu não acredito. Lindo, lindo, lindo. Mais que tudo. Depois, eu ando-me a portar muito bem. Este é mais um livro, o Alice in Wonderland, Alice no País das Maravilhas, das edições Wordsworth Editions, que eu adoro. Estas edições são mesmo muito, muito, muito bonitas. Eu acho que já aqui mostrei, se não foi este, mostrei alguns livros desta coleção. Tem ilustrações também por dentro. Alice in Wonderland, obviamente que eu já conhecia a história, mas ainda não tinha lido o livro. Portanto, oficialmente o livro está lido. Quero reler mais tarde, porque há aqui muitas mensagens que uma pessoa não consegue captar logo à primeira. Mas é uma história muito bonita. Esta menina é muito, muito interessante, muito caricata. Este livro, estava a dizer, faz parte das minhas 12 leituras para 2024. É uma das 2 obras de clássicos, né? Da categoria de clássicos. Eu escolhi 12 livros dentro de várias categorias, 2 livros por categoria. E nos clássicos está lá esta obra. Eu era para ter feito vídeo, vlog de leitura desta obra, mas depois, olhem, o tempo não dá para tudo e acabei por não fazer, mas está lida, está amada. Lewis Carroll não é um clássico por motivo nenhum, não é? Compreende-se o porquê de ter feito história, porque de facto esta Alice é maravilhosa. E por fim, em finais de março, eu peguei numa obra que eu nem sequer tinha nas estantes, não estava nada a contar ler, mas fui comprar e comecei logo a ler e ali num instantinho. Porquê? Qual foi a motivação? Eu vi no Instagram do António, que tem a conta Leitor aos 40,
Ele lançou um desafio para este ano de 2024 de lermos, em abril, este mês faz 50 anos, desde a Revolução de 25 de Abril de 1974. Faz 50 anos que estamos em liberdade, não é? Que acabou a ditadura. Então ele propôs aos seus seguidores lerem obras. Ele recomenda umas quantas obras em específico sobre esta temática da ditadura e da Revolução dos Escravos. E eu fiquei com o pulga atrás da orelha e pensei, não, vou com certeza ler uma, duas, três obras, o que me apetecer sobre esta temática, porque fiquei mesmo super motivada e pensei, pá, excelente ideia, claro que sim, vamos lá. E comprei alguns dos livros que ele recomendou, um já li, o outro estou a ler. Hei de fazer um vídeo de opinião dedicado mesmo a esta temática, quando acabar as leituras que eu tenciono fazer. Mas, entretanto, este livro em específico ele não indicou, mas é uma peça de teatro de José Saramago, A Noite. E fala do quê? Fala da noite de 24 para 25 de abril de 1974. Okay? Uma peça de teatro sobre a noite em que acontece tanta coisa. Lê-se super bem, porque novamente é teatro, não é? É de leitura muito, muito rápida. Eu já há muito tempo não lia teatro, li muito na faculdade, li no ensino secundário, mas li muito em obras juvenis, porque a minha formação académica a isso levou, mas já há muito tempo que não lia e eu gosto de ler obras de teatro, então não hesitei, vou ler para ontem. Nós temos aqui, isto passa-se numa redação de um jornal. Quem lá trabalhava tinha que fazer sair o jornal, tinham que escrever o que era preciso escrever, tinham que mandar para imprimir, e entretanto começa a haver uns burburinhos, está-se a passar qualquer coisa nas ruas, as tropas, os militares, ouvi dizer que, será que aconteceu alguma coisa, vamos ver... E fica tudo num rebuliço. Então nós temos personagens que se vê marcadamente são pró-regime e as que são contra o regime, que estão em pulgas, felizes da vida com os burburinhos. E no final do vídeo o que é que acontece? Estava eu já na última obra. Fico sem bateria, esqueci-me de pôr a carregar e corta-me o pio, não é? Estamos na última obra, pronto. Retomando... A sério. Culpa minha, mas pronto. Então, temos aqui personagens que se vê que são pró-regime, as que são contra. Desculpem. Há conversas para a frente e para trás, o que é que escrevemos, sai o jornal, não sai o jornal, começa alguém a inventar uma desculpa esfarrapada para o jornal não sair porque não queriam dizer a verdade sobre o que se estava a passar. Enfim, muito engraçado. Nós temos aqui uma personagem que é o Torres, que é tipo que o herói da coisa. Que não tem papas na língua, ele é contra o regime e ele não tem papas na língua, está-se nas tintas, se o criticam, se lhe apontam o dedo, se o tentam despedir, ele não quer saber, ele diz o que pensa. A certa altura ele diz, estava a falar com outra personagem que é o Valadares, e ele diz, tem toda a razão, o assunto é outro, se sou redator da província, a categoria dele era redator da província, que era considerada assim uma coisa menor. Se escolhi ser redator da província, se vocês todos ficaram felicíssimos porque eu decidi ser redator da província, a razão é não querer eu escrever uma linha só que seja, que direta ou indiretamente faça o joguinho do regime, pois é para isso que existe este jornal. Diz o Valadares com ironia fácil. Que lhe paga? Responde o Torres. Mais uma vez tem razão, parabéns. Mas acontece que o único dinheiro que recebo é o que no fim do mês vou buscar lá abaixo à tesouraria. Nem mais um tostão. Não tenho cheques de embaixadas, nem gratificações especiais e secretas de ministérios, nem subscritos misteriosos, nem outras ajudas de custo que não sejam as fixadas no regulamento do jornal. E não desejo outra vida, diz o Valadares. Você está a fazer insinuações, diz o Torres. Vejo que não me compreendeu. Estou a fazer afirmações. Estão a ver a categoria deste Torres? E depois há uma personagem também que é a Cláudia, que é, já não me lembro bem se ela é estagiária ou pelo menos está em início de carreira, depois também ela está do lado do Torres. Quer mais é que isto vá tudo pelos ares, o regime vá tudo pelos ares.
e eles ameaçam que ela é fácil de despedir, que ela não sei o quê. E gosto como estes personagens dizem o que pensam sem receios, não é? Que houve muitos medos durante o período da ditadura, obviamente. Mas adoro esta frescura, adorei ler esta obra. Lê-se super bem. Flui de uma maneira... Isto passa-se tudo numa noite, lá está, e anda tudo à volta de... Ouvimos uns burburinhos, vamos lá rever, só o Torres é que sai para ver realmente o que é que está a passar. Os outros só queriam inventar desculpas para ou não fazer o jornal, ou vamos aqui dar uma volta à notícia, não dizer bem a verdade, mas dar aqui uma volta, o que é que nós conseguimos fazer? Olha, maravilhoso. No início, só para concluir, depois de ter aqui uma lista de personagens... E a seguir à lista das personagens diz: a ação passa-se na redação de um jornal, em Lisboa, na noite de 24 para 25 de abril de 1974. Qualquer semelhança com personagens da vida real e seus ditos e feitos é pura coincidência. Evidentemente. Não é? É um piscar de olhos aqui do autor. Olhem, muito bem, super recomendo. Hei de fazer Vou continuar com as minhas leituras sobre esta temática da ditadura e da revolução e hei de fazer um vídeo dedicado ao tema porque estou embrenhada nestas leituras e estou a adorar. E é isso, as minhas leituras de janeiro, fevereiro e março deste ano. Abril está a correr muito bem e se chegaram ao canal através deste vídeo, bem-vindos, subscrevam e deixem o vosso comentário e deem-se a conhecer um bocadinho, que eu gosto de interagir com vocês, é para isso que aqui estou, não é para estar aqui a falar sozinha, não é verdade? Beijinhos a todos, muito boas leituras e até ao próximo vídeo.